Fatos de hoje, histórias de amanhã. Um relato dos principais acontecimentos no país e no mundo, narrados por Mariana Leduc e Johnny Schemberg. No dia de hoje, dia 1º de outubro, é comemorado o Dia Internacional da Música. Isso como forma de homenagear a arte que mais une pessoas. O Dia Internacional também das Pessoas idosas comemoramos neste dia 1º. Somos a agência CWB de Notícias. Nesse jornal, prestação de serviço, cidadania, futebol, entrevistas, comentários, depoimentos e sempre notícia verdade. Em 1 minuto, tem o comentário forte. O Jornal da Central Brasil TV volta já. Está começando No Ar da Tortuga, um programa feito para o agricultor que sabe aonde quer chegar. A soja representa 42% da nossa economia, do nosso produto interno bruto. Por essa e outras razões, é importante garantir muita produtividade nessa cultura. Algumas dicas: escolha sementes com padrão genético, qualidade fisiológica e fitossanidade compatível com as indicações técnicas para evitar doenças. E exija o atestado de garantia da semente, pois ele fornece informações oficiais das análises de sua qualidade, atestado de germinação, pureza física, pureza varietal e qualidade fitossanitária. Feito isso, cuide bem da sua plantação e boa colheita. E não se esqueça, câmara de ar nova é apenas 5% do custo na troca do conjunto rodante. Ou seja, é 5% de investimento seu e 100% da nossa força sustentando o seu negócio. No Ar da Tortuga tem mais borracha, mais resistência, mais durabilidade. No Ar da Tortuga tem mais dicas para você. Fique ligado. Precisão na informação. No Jornal da Central TV Brasil, o exercício de cidadania, com opinião forte. Hoje eu quero convidar você, brasileiro, para analisar. O STF, através de um de seus ministros, tentou de maneira infeliz, cercear o direito do brasileiro usar a bandeira na hora de votar, determinando que o povo brasileiro não poderia ostentar a sua bandeira. E isso, logicamente, poderia deixar transparecer uma ditadura da toga. Isso, se fosse efetivado, seria uma absoluta barbaridade jurídica vivida no nosso país. Como podemos imaginar isto acontecendo? O integrante do Supremo tentou nos impor isso, porque, na sua concepção, o presidente da República, Jair Bolsonaro, se apropriou da bandeira brasileira. Então, ele queria que, no domingo, agora dia 2, você não pudesse usar a bandeira, não pudesse ostentar as cores do Brasil na hora de votar. Então, nós chegamos a pensar e convocar as autoridades jurídicas do Brasil e de todo o mundo para nos falar desta atrocidade que eu acredito que jamais foi aplicada em qualquer cidade do mundo, em qualquer país. O brasileiro não pode usar uma bandeira no momento cívico. Afinal de contas, o exercício de cidadania é o voto, é o momento cívico. E ostentar a sua bandeira ao cumprir com sua cidadania, ou eles queriam te arrancar esta carta de cidadania. Isso seria absolutamente absurdo. Então, eu apresento isso aqui para que você possa analisar e avaliar esse tipo de justiça que tento impor neste país. Se isso acontecesse, e viesse a acontecer no futuro, nós encontraríamos um culpado. E, logicamente, eu estaria dizendo aqui, como afirmo, que, infelizmente, a culpa pela prática mal da política é sua. É
é sua porque na hora de votar você escolheu errado. Você não definiu com propriedade, com discernimento e com visão o seu representante. Então, nesse domingo, nos é dado uma nova oportunidade. Agora, você precisa escolher certo. Então, escolha direitinho na hora de votar. Você precisa, primeiro, pensar nos seus filhos. Não precisa pensar em você. Pense nos seus filhos, pense nos seus netos. Você precisa votar desejando, sabe o quê? O melhor para todas as pessoas. Você precisa deixar de ser otário e não acreditar na mídia do consórcio que mostra inverdades, porque estas inverdades lhes garantem mamar na teta de governos corruptos. Em respeito à família, em respeito à vida e não à liberação do aborto, em respeito à liberdade religiosa, em respeito às leis, em respeito à Constituição, em respeito ao futuro de todos os seus, em respeito a Deus, escolha o melhor. Escolha aquele que pode e que deve ter honradez para exercer um cargo público. Aí você faz assim, você escolhe, aperta o verde, que é o verde da bandeira brasileira, aperta com força e confirme. Faça assim. O Jornal da Central Brasil TV volta já. Esta é a Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Carnes especiais, cortes nobres, assados com requinte e muita qualidade. Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Qualidade não custa caro. Qualidade com preço justo. Carnes frescas e assadas é na Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos, a tradicionalíssima de Matinhos. Precisão na informação. O Banco Central prevê que o volume de crédito bancário vai cessar 14,12% este ano, contra a previsão anterior de 11,9% divulgada no mês de junho. A projeção consta no relatório de inflação, publicação trimestral do Banco Central, e foi divulgada. O crédito livre deve apresentar expansão de 17,2%. A projeção anterior era 15,2%. O crédito livre é aquele em que os bancos têm autonomia para emprestar o dinheiro captado no mercado e aí definir as taxas de juros cobradas dos clientes. Já o crédito direcionado tem regras definidas pelo governo e destinado basicamente aos setores habitacional, rural, de infraestrutura e também ao microcrédito. O Índice de Confiança de Serviços, ICS, sobe 1 ponto em setembro para 101 pontos, maior nível desde março de 2013, quando tinha 102 pontos. Em médias móveis trimestrais, o índice também avançou 1 ponto. Os dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. Segundo o economista do Instituto, Rodolfo Tobler, a confiança de serviços voltou a subir em setembro, depois de ficar relativamente estável no mês passado. Então, com esse resultado, o ICS se consolida acima dos 100 pontos. A alta no mês foi influenciada tanto pela melhora com o momento presente, recuperando assim o que foi perdido no mês passado, quando pelas expectativas que avançam pelo 7º mês consecutivo. Neymar decidiu apoiar explicitamente
o presidente Jair Messias Bolsonaro, candidato à reeleição. O craque fez uma publicação incentivando e cantando a música da campanha do presidente Bolsonaro. Neymar integra a seleção brasileira e joga no Paris Saint-Germain. E o vídeo foi divulgado em todas as mídias sociais. Durante a votação da medida que proibiu Jair Bolsonaro, do PL, de realizar lives no Palácio do Planalto e também no Palácio da Alvorada, um gesto feito pelo ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, virou alvo de críticas e interpretações nas redes sociais. Na ocasião, o ministro Carlos Orbach abriu divergência no assunto e, ao terminar seu voto, Moraes passou a palavra à ministra Maria Cláudia Balchineri, realizado, na sequência, o gesto de degola, passando a mão aqui diante do pescoço. A imagem foi amplamente divulgada no Twitter e o ministro se tornou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais. Lamentavelmente. O Jornal da Central Brasil TV volta já. Aqui, frutas, verduras e mercearia Caiobá. Espaço com requinte e qualidade para melhor atender. Os doces sabores das frutas, as qualidades das hortaliças, as propriedades das verduras, os indispensáveis tubérculos, as forças das raízes. Frutas, verduras e mercearia Caiobá. Produtos para alimentação, laticínios, frios, especiarias, enlatados, embutidos e uma carta de vinhos. Frutas, verduras e mercearia Caiobá. Avenida Juscelino Kubitschek, 2021 em Caiobá, Matinhos. Entregas em domicílio no telefone 99520-4141. A confiança, a garantia e principalmente a tradição em mecânica, em elétrica, em injeção eletrônica, em alinhamentos e também balanceamentos fazem da Cell Auto Center uma referência na cidade de Matinhos. Mecânica leve e pesada, contando com os mais capacitados profissionais. A Cell Auto Center mantém socorro 24 horas de segunda a domingo. Avenida José Arthur Zanlucci, 2180. Precisão na informação. O presidente da Petrobras, Caio Paz de Andrade, disse que a companhia pretende investir 2,8 bilhões de dólares em ações para mitigação de emissões de carbono nos próximos 5 anos. Paz de Andrade afirmou que o foco da Petrobras ainda é o pré-sal, que definiu como o maior ativo de maior valor da empresa e uma das províncias petrolíferas mais importantes do mundo. O ministro da Economia, Paulo Guedes, participou de um evento promovido pela Federação das Indústrias do Estado da Bahia nesta última semana e defendeu o governo federal. Em sua fala, o chefe da pasta pediu a empresários que não acreditem em narrativas políticas que são detrimentais, prejudiciais ou ruins ao que está acontecendo no Brasil, e que é necessário apostar no país. Além da fala, Guedes ressaltou que há uma diferença enorme em relação ao presidente Jair Bolsonaro, já que o mandatário é um líder popular e não populista. Nós só temos de confiar em nós mesmos, e o nosso presidente, dado essa demonstração de altivez, por um lado, e de desempenho por outro, nós temos tido um desempenho melhor do que aqueles que nos subestimavam, opinou Guedes. Sobre os ataques que a atual gestão enfrenta de opositores, o ministro foi enfático. É a crise de abstenção de quem não está no poder, depois de 30 anos no poder. Entrou um presidente que falou o seguinte: o caminho é para lá, o caminho não é para onde vocês estavam indo. Foram 30 anos de economia fechada. Nós vamos abrir.
Guedes também lembrou que a economia brasileira saiu da pandemia da Covid-19 com a mesma porcentagem de relação entre a dívida pública e o Produto Interno Bruto, de 77%. Os senhores podem ter orgulho de não empurrar a conta para filhos e netos. Nós lutamos, nós vencemos e nós pagamos pela guerra, ressaltou. A prévia da inflação de setembro registra recuo de 0,37%. É a segunda queda, seguida no índice de preços ao consumidor amplo 15, depois de cair 0,73% em agosto. A maior influência no resultado foi o preço dos combustíveis, com destaque em especial para a redução no preço da gasolina. O IPCA, que é o IPCA 15 acumulado trimestralmente, teve queda de 0,97% no acumulado do ano. No entanto, o IPCA 15 avançou 4,63%, mas nos últimos 12 meses desacelerou para 7,96%, abaixo dos 9,60% registrados nos últimos 12 meses imediatamente anteriores. Em setembro de 2021, o índice foi de 1,14%. Enquanto o prefeito de Curitiba é generoso em distribuir recursos para evitar a falência das empresas de transporte coletivo, Rafael Greca empurra com a barriga a falta de creches na cidade. 10 mil crianças de 0 a 3 anos estão aguardando na fila interminável. A ferida na falência da atual administração foi tocada pelo vereador Dalton Borba, na sessão da Câmara Municipal de Curitiba, ao trazer a lebre do que anda acontecendo na capital do Paraná em garantir a oferta de vagas na educação infantil. A arrecadação federal de agosto deste ano chegou a 172,3 bilhões, registrando um crescimento real de 8,21% na comparação com agosto do ano passado. Esse é o maior resultado para o mês desde o início da série histórica, iniciada em 1995. O resultado também é o 8º recorde consecutivo em 2022, considerando a comparação anual dos meses anteriores. Os dados foram divulgados pela Receita Federal Brasileira. No período acumulado de janeiro a agosto de 2022, a arrecadação alcançou o valor de 1,4 trilhões, representando um acréscimo de 10,17% também em relação ao mesmo período do ano anterior. De todo o valor arrecadado em agosto, 165,1 bilhões foram de receitas administradas pela RFB. Um artigo do New York Times, o maior jornal dos Estados Unidos, publicado nesta última semana, fez um retrato do atual desequilíbrio entre os 3 poderes constitucionais no Brasil, apontando para a recente expansão de força no Supremo Tribunal Federal como uma potencial ameaça à democracia do país. O título escolhido pela publicação foi o questionamento: defender a democracia, a Suprema Corte do Brasil está indo longe demais. A reportagem usa a recente operação contra 8 empresários bolsonaristas para ilustrar a atuação do STF acima de princípios democráticos. No caso em questão, a Polícia Federal agiu sob ordens do ministro Alexandre de Moraes, com base em conversas privadas dos envolvidos em uma rede de mensagens. Segundo o New York Times, essa teria sido uma demonstração do poder da Suprema Corte e de sua expansão pelo país. A reportagem cita também a preocupação de juristas sobre ilegalidades na atuação do STF, dizendo que o ativismo judicial de Moraes e seus colegas conta com o apoio de líderes políticos de esquerda e grande parte da imprensa. O Jornal da Central Brasil TV volta já. A presença fotográfica dos ausentes. As imagens do ontem e do hoje se encontram no amanhã graças a muita dedicação e experiência de serviços prestados. A T-Color Foto perpetua imagens com muita tecnologia. Revelações, fotos e impressões diversas em tamanho e padrão. Edição, produtos, equipamentos, suporte técnico e o mais importante, muita garantia nos serviços prestados. T-Color Foto, tudo para imagens na Conselheiro Laurindo 506, 3222-1015. A Casa Osório resgata a tradição do melhor servir em um desfile dos melhores vinhedos do mundo. Uma rica carta de vinhos para quem gosta de qualidade. Casa Osório, bebidas finas, licores, uísques, vodka, cervejas, bomboniere e mercearia e todos os prazeres do vinho. Casa Osório.
precisão na informação. Os benefícios da quinoa para melhorar a saúde, o humor e também a redução de peso, agora é demonstrado através de uma pesquisa feita na Espanha. A pesquisa mostra que a mesma quinoa ajuda também a prevenir diabetes e doenças do coração. Nós comparamos os padrões de açúcar no sangue e descobrimos que, quando os participantes comeram quinoa, o pico de açúcar no sangue foi menor do que com a dieta habitual. Isso é crucial porque esses picos de açúcar no sangue pós-refeição são um fator determinante na progressão do diabetes do tipo 2, disse a pesquisadora Diana Rizzolo, da Universidade Aberta da Catalunha. O Jornal da Central TV Brasil convoca você para o exercício de cidadania e também presta a homenagem à memória do radialista e ator Reginaldo Loyola. A campanha é do Instituto Amo Curitiba. Onde fica o Teatro Guaíra? O Teatro Guaíra, você segue aqui, sempre aqui pela Rua 15, né? Sempre. Aí quando você chegar no Correio, vai ver a agência do Correio, sim, você já vai ficar frontal à Praça Santos Andrade. E ali já é o Teatro Guaíra já. Beleza? Obrigada. Como é que é seu nome? Obrigado, Loyola. Loyola, o meu é Roque Porfírio. Prazer em conhecer. Prazer, Roque. Obrigado pela informação. Felicidade. Deus lhe pague. Vamos com Deus. Tchau. Um gesto simples como esse que eu acabei de fazer agora, pode parecer que não faz nenhuma diferença na vida de uma grande cidade como Curitiba. Pelo contrário. São as pequenas boas ações que fazem a vida de todos ser melhor e ter mais harmonia. Isso se chama boa convivência urbana. Respeitar as filas em qualquer situação é essencial. Colocar o lixo gerado no interior do carro no lixo, nunca jogar pela janela. Manter nossos parques e áreas de lazer sempre limpos. Auxiliar as pessoas idosas ou deficientes no dia a dia da cidade. Usar eco-sacolas para ir à feira e ao supermercado. Separar o lixo em casa e encaminhar para a reciclagem. Assim, a natureza será sempre respeitada. Ter um bom relacionamento com os vizinhos também é essencial. Ser gentil não custa nada, só faz bem. É isso aí, minha gente. Demonstre seu amor a Curitiba através de pequenas boas ações que podem fazer a vida de todos ser bem melhor. A boa convivência comunitária começa em nós. Um pensamento de paz e um pequeno gesto de cooperação podem ajudar a mudar o mundo. Pense nisso. A boa convivência urbana é a base da cidadania. E tudo começa no respeito e no afeto. Amo Curitiba, a cidade e você de bem com a vida. Uma campanha para estimular atitudes cidadãs e fazer um ambiente urbano mais humano com mais afeto. O Brasil voltou a registrar mais contratações do que demissões no mercado de trabalho formal. No mês de agosto, o país criou 278.600 vagas com carteira assinada, o 8º mês consecutivo com saldo positivo no indicador. Os dados são do novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, divulgado pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social. Com o resultado de agosto, então, ocorre diante de 2.051.800 admissões e 1.773.161 demissões. O saldo, portanto, do 8º mês do ano
é maior entre junho, mais 221.345, mais abaixo do igual mês de 2021, que teve mais 380.267 contratações. Os dados do CAGED valem também e levam em conta o trabalho formal. O exercício físico é um bem necessário para o nosso corpo, é lógico, é sabido. E agora, pesquisadores da Johns Hopkins Medicine descrevem que descobriram que essas atividades também podem beneficiar pacientes com Parkinson. Os cientistas observaram que um hormônio irisina secretado no sangue durante exercícios de resistência ou exercícios aeróbicos reduz os níveis de uma proteína ligada à doença e interrompe os problemas de movimento muscular. O estudo foi publicado na Revista de Procedimentos Nacional da Academia de Ciências. Até o momento, foi realizado apenas em camundongos. Entretanto, se confirmadas esses dados da pesquisa de laboratórios, novos ensaios clínicos podem acontecer. A pesquisa pode ser o primeiro passo para levar a um tratamento efetivo da doença de Parkinson. O Jornal da Central Brasil TV volta já. Na Conselheiro Laurindo 491 está estrategicamente localizada a Soma Print, especializada no comércio de equipamentos para foto e vídeo, destaque para iluminação profissional e amador, tanto para estúdio ou externa. São tripés, luminárias, luzes em LED, painéis, refletores, suportes e grande variedade com preços justos. A Soma Print tem consultores especializados oferecendo qualidade. Faça orçamento no 3223-4348. Completa linha em projetores e painéis de projeção. Soma Print, no centro da cidade. O tradicional e aconchegante restaurante Bife Sujo apresenta cozinha de qualidade servindo diariamente buffet com saladas, pratos quentes e carnes. O restaurante Bife Sujo tem quase meio século da mais tradicional e festejada feijoada da cidade. Sempre às quartas e sábados. Bife Sujo, Saldanha Marinho 479, centro de Curitiba. Precisão na informação. No próximo domingo, dia 2, portanto, amanhã, brasileiros aptos a votar vão às urnas para escolher representantes do Poder Executivo nas esferas federal e estadual, além de membros da Câmara dos Deputados, do Senado, das Assembleias Legislativas e, logicamente, vamos escolher de acordo com determinações do Tribunal Superior Eleitoral. Precisamos saber que a ordem em que os votos serão registrados na urna eletrônica é muito importante para evitar confusões ou mesmo a anulação do seu voto. A resolução, que dispõe sobre os atos gerais das eleições de 2022, estabelece que a votação deve obedecer a seguinte ordem: deputado federal, depois deputado estadual, depois, ou em Brasília, deputado distrital, depois senador, depois governador e, finalmente, a última, presidência da República. A ordem, segundo a Corte, não pode ser alterada. Isso significa que, para votar em um candidato a presidente, você precisa ter passado por deputado estadual, por deputado federal, por governador, senador e aí sim, presidência da República. Tá entendido? Então, boa sorte, que você escolha o melhor para você e para a sua família. Encerramos aqui o Jornal da Central TV Brasil. Voltamos sempre porque Deus quer. Shalom, irmão. Notícia verdade.
Jornalismo com responsabilidade pública. Precisão na informação.